Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e nós sabemos que o nosso corpo físico, para se manter vivo, precisa de nutrientes, precisa de alimento. Mas o que nós às vezes nos esquecemos é que a nossa alma, assim como o nosso corpo, também precisa ser alimentada, e essa é a nossa reflexão de hoje. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, fazendo parte comigo de um grupo de pessoas que ama e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Também convido você a deixar o seu like, que é o sinal de positivo aí logo abaixo da tela, para que outras pessoas saibam que você gostou do vídeo. E compartilhe com aquelas pessoas dos seus contatos que você sabe que precisam e que gostam de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? O nosso corpo necessita cotidianamente de refeições, café da manhã, almoço, jantar, pequenos lanches. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de que a nossa alma também precisa de alimento. E o alimento da alma é a oração. A oração tão necessária para que nós possamos permitir que a nossa alma respire. E sobre isso, São João Crisóstomo vai nos dizer: assim como a alma dá vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. A oração é a elevação da alma a Deus. Santo Agostinho ainda vai dizer que a oração é a chave que abre as portas de todos os tesouros divinos ao homem. A oração nos é tão necessária e, ao mesmo tempo, ela devia ser algo muito comum no nosso cotidiano, de modo que nós rezássemos como respiramos, como nos alimentamos e como tomamos banho e como fazemos tantas outras coisas necessárias para a manutenção da vida. Assim a oração deveria ser. Tão intrínseca, tão arraigada na nossa vida, que seria impossível separar a vida de oração. Santo Afonso de Ligório, doutor na área de oração, cotidianamente recomendava a seus fiéis ao menos 1 hora de oração e, ao longo do dia, pequenas e rápidas preces, para que a alma se mantivesse no seu dia a dia ligada a Deus. Mas se a oração é capaz de fazer tudo isso, se ela é a porta que nos abre para as riquezas, para os tesouros divinos, para tantas necessidades que nós temos, por que existe em nós tanta resistência para a oração? Muitos de nós não foram acostumados à oração. E muitas vezes nós nem sabemos o que é oração. Muitos rezam sem ter consciência de que rezam, porque a oração é um gênero da qual muitas coisas fazem parte. Cotidianamente nós podemos ser levados à presença de Deus por meio de uma música, por meio de uma meditação. Podemos ser levados a um estado, a um espírito de oração, contemplando às vezes as obras de Deus, a natureza, todas as situações que enobrecem a nossa alma e que nos fazem lembrar que existe um Criador que nos possibilitou experimentar tantas coisas maravilhosas. As meditações, a oração do texto, existem tantas orações. Tantas são as formas de se rezar. Muitas vezes nós nos colocamos naqueles colóquios interiores, nas quais repentinamente nós nos remetemos a Deus.
e pedimos a sua ajuda, pedimos a sua força em breves momentos do dia. E isso também é oração. Portanto, nós somos chamados a rezar, como a respirar, para trazer para nossa alma o refrigério, a vitalidade. Aliás, é isso muitas vezes que vai nos diferenciar daquelas pessoas desanimadas, caídas, depressivas, que perderam toda a sua esperança e que colocam o seu apoio naquelas coisas tão passageiras e que momentaneamente nos dão algum tipo de alento, mas que são incapazes de permanentemente nos manter no estado de equilíbrio, de paz interior e de alegria. Mas nosso Senhor escolheu um modo de nos abrir essas portas maravilhosas dos seus tesouros. E Ele escolheu na sua sabedoria tão grande, na sua pedagogia divina, Ele escolheu fazer com que nós pedíssemos a Ele em todas as nossas necessidades. Se nós formos lá olhar em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 7, a passagem assim vai nos dizer: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quis nosso Senhor Jesus Cristo que nós ficássemos numa atitude de quem pede a Deus nas nossas necessidades. E a razão dessa pedagogia é porque nós precisamos ser lembrados da nossa dependência, de que não somos seres autossuficientes. E é bem verdade que é preciso de uma certa dose de humildade para reconhecer isso. Para reconhecer que a fonte de tudo aquilo que supre as nossas necessidades está acima de nós, além de nós e muito acima das nossas forças e capacidades. Então o homem é chamado a se lembrar do tamanho que ele tem e do tamanho do seu Deus, e então lhe rogar e lhe pedir em todas as suas necessidades. Pedir forças nas dificuldades, força nas tentações. Pedir sabedoria, porque a palavra de Deus diz que se você pedir sabedoria, ela lhe será dada, mas ela virá por meio da oração. A oração sustenta todas as nossas virtudes e faz a nossa vida espiritual crescer, como o fermento dentro do pão aumenta o seu volume e o transforma naquilo que precisa ser transformado para que nós o possamos digerir. Assim é a oração. Santa Teresa vai dizer que quem não pede, não recebe. Essa é a condição primeira para que nós possamos receber em todas as nossas necessidades. Veja que eu não disse algumas, nem disse as mais importantes ou as principais. Eu disse todas. São Paulo apóstolo, quando escreve lá para Timóteo, na sua carta ele diz assim: rogo-te antes de tudo que se façam pedidos, orações, súplicas e ação de graças. Veja que São Paulo está dizendo: rogo-te antes de tudo. Nós somos chamados a colocar a oração em primeiro lugar, a colocar a oração no momento do nosso dia importante e também a fazer ao longo do nosso dia pequenas preces, porque a oração é um gênero e ela não precisa ser feita de um modo formal. E as pequenas preces são aqueles pedidos que nós fazemos específicos, determinados ou indeterminados, como Deus ajuda-me, por exemplo. E ao longo do dia nós fazemos todos esses pequenos pedidos que nos são necessários todas as vezes que nós sentimos a necessidade da presença e da força de Deus.
Começar o dia com oração é uma grande graça e exige de nós, certamente, uma disciplina, mas ao passo que nós vamos sentindo na nossa vida espiritual a riqueza da oração, o quanto ela nos fortalece, o quanto ela nos equilibra e nos mantém centrados, nós começamos a sentir falta dela. E então, ela começa a fazer parte da nossa vida, dentre tantas coisas importantes, mas sendo colocada num lugar privilegiado, num lugar importante, porque nós sentimos a necessidade dela. A oração é um meio necessário para não nos fazer cair nem desabar diante de todos os desafios, as perseguições e as dificuldades da vida. Lá em Lucas, a palavra vai nos dizer que é preciso rezar sempre e nunca descuidar. Nós nunca tiramos férias da oração. Não existe férias para uma vida de oração. Também lá em João, o Senhor vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Por isso nós pedir a Ele, o Pai de toda bondade, de toda misericórdia, o detentor de todas as riquezas, aquele que tem a possibilidade de nos suprir em todas as nossas necessidades, que venha a nós, quando nós unimos a nossa alma ao coração de Deus, quando nós elevamos a nossa alma à sua presença. É tão comum que pessoas muitas vezes venham nos pedir oração. E é interessante como algumas pessoas, sem perceber, mantêm uma atitude tão de indigente, até mesmo de mendigo na vida espiritual. E não que haja problemas em se pedir oração para alguém. Nós devemos rezar uns pelos outros, sim. Mas nós devemos ter a consciência de que a oração de uns e de outros não são melhores do que a nossa oração. Nós devemos começar o quanto antes uma vida de oração para que possamos crescer nela. Porque a oração não é algo estagnado. A oração vai ser sempre diferente. De tempos em tempos, a sua oração vai mudar. Ela vai crescer. Ela vai amadurecer, assim como você amadurece com o tempo, a sua oração amadurece também. Ela cresce com você, ela se molda aos vários aspectos e aos tempos da sua vida também. Em cada tempo da vida, a oração seguirá o fluxo de tudo que você vive. E só é possível alcançar grande maturidade na oração e um grande grau de humildade se nós praticarmos continuamente a oração. Ela nos levará a patamares inesperados. Ela trará para nós aquela paz interior tão almejada, aquela paz que o homem nos dias de hoje tanto procura e que tanto sofre na sua busca. Ela nos dará força para que nós possamos enfrentar os combates da vida e que tantas vezes nos assolam e vêm em nossa direção com tanta força que nós nos sentimos incapazes de combater sozinhos. A oração é a força que nos sustenta, é uma grande arma capaz de nos proteger, capaz de nos fortalecer apesar de toda a nossa fragilidade humana. São Francisco de Assis diz que sem oração é impossível que a alma humana dê bons frutos. A oração nos abre para Deus. A oração ativa em nós aquele grau de sensibilidade que nós precisamos ter para perceber as coisas que estão ao nosso redor, tirando de nós aquela capa, aquela redoma que, sob pretexto de nos proteger, nos coloca tão distantes dos outros e do verdadeiro sentido da vida. Nós precisamos da oração. E precisamos da oração simplesmente porque é por meio dela que nós obtemos tantas graças e tanto sustento para a nossa vida. Por isso, lembre-se que a partir de agora, você não precisa manter uma atitude de alguém muito miserável, tão longe das graças e das benesses de Deus. Porque você encontrou o canal que faz com que você possa diretamente
falar com Ele, pedir a Ele e encontrar nele toda a graça e toda a força necessária. A oração é a grande chave que abre esta porta maravilhosa de graças. Embora muitas vezes seja preciso insistir na oração, grandes graças requerem, por vezes, uma grande atitude de perseverança na oração. A oração se sobrepõe à pregação e a tantas outras práticas, porque, por ser uma necessidade primeira do ser humano, é ela que prepara o terreno do nosso coração para todas as demais práticas religiosas. Ela nos abre para Deus, ela abre os nossos ouvidos para as boas inspirações que Deus tem para nos dar. Ela traz para nós, para a nossa vida, aquele relacionamento que faltava. E o Senhor vem nos dizer tantas vezes que Ele está aberto a ouvir as nossas orações. Ele nunca fecha os seus ouvidos. Lá em Salmos, a passagem vai dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Assim, Ele quer dizer que Ele quer sempre ouvir a sua oração. Ele espera que você converse com Ele por meio da oração. E eu convido você para que a partir de agora você faça como São Paulo disse, para que você, antes de tudo, faça pedidos, orações, súplicas e ação de graças, de nós nos lembrarmos de agradecer a Deus por toda a bondade que Ele dispensa a nós. E aliás, sobre a gratidão, tem um vídeo no canal sobre o assunto que eu recomendo a você, para que você se aprofunde na riqueza, na graça que é ter um coração agradecido. Portanto, se nós temos tudo por meio da oração, o que nós mais estamos esperando para começar todo esse relacionamento profundo que dá vida à nossa alma e que nos coloca mais perto de Deus e que nos auxilia sendo aquela mão poderosa para alcançarmos tantas graças que nós necessitamos? São Bernardino de Sena tem uma frase que diz assim: a oração é a mais fiel embaixadora, conhecida do rei, que está acostumada a entrar em seu gabinete e a comovê-lo com a sua importunação a fim de impetrar auxílio para nós, miseráveis. A oração traz muito mais para a minha vida e para a sua vida. Por isso, eu convido você, junto comigo, a começar agora a praticar a oração, dando a ela prioridade na sua vida e percebendo o quanto a sua alma vai ser invadida de uma nova vitalidade por causa da oração. Por isso, nós queremos pedir hoje ao Espírito Santo de Deus que derrame sobre nós o dom da oração, abrindo-nos lá interiormente para que nós possamos dar para a oração o espaço que ela precisa no nosso dia, na nossa vida, na nossa existência. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, derrama sobre nós o teu dom tão precioso para que nós possamos rezar como convém, para que nós possamos ter atitude humilde, uma atitude como de crianças que se achegam diante de Deus na certeza de que Ele nos escuta, de que Ele está aqui para nos ouvir e de que a partir da nossa oração nós estamos encontrando a grande chave que abre as portas de todas as graças. Eu peço a você hoje que entregue diante do Senhor quais são aquelas graças das quais você tanto necessita. Quais são as graças que são tão necessárias para o seu estado de vida neste momento? Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha para nós, vem guiar a nossa oração, vem nos transformar num povo orante, Espírito Santo. Vem nos dar aquela convicção, aquela certeza de que o Senhor nos ouve. Vem abrir todo o nosso interior para a oração. Vem abrir, Espírito Santo, a nossa sensibilidade, para que nós possamos ter os olhos interiores abertos na direção de Deus. Nós entregamos
a nossa alma. Eu quero entregar aquelas pessoas que não têm muito hábito de rezar. Quero pedir ao Espírito Santo que Ele coloque dentro dessas pessoas a coragem, a força, a confiança necessária para que a partir de hoje elas comecem a dar os seus primeiros passos na oração. Como mesmo aquelas criancinhas cujo pai segura na mão enquanto a criança dá os primeiros passos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que você seja essa mão a segurar as almas tíbias, as almas que não têm habilidade na oração porque não desenvolveram esta habilidade, mas que a partir de agora elas possam começar a incluir no seu dia a dia, na sua vida, essa prática tão salutar para a vida espiritual. Também quero entregar, Espírito Santo, aquelas pessoas que se encontram tão cansadas na sua oração, suplicando às vezes graças que por vezes têm demorado tanto, Espírito Santo, porque o tempo não é o nosso, o tempo é de Deus, mas cabe a nós aquela persistência, aquela confiança de que na hora certa o Senhor nos dará o melhor, como um Deus que procura na prateleira o melhor, a melhor graça, como um Deus que olha para nós de forma grande e nunca pequena ou mesquinha. Eu quero entregar, Espírito Santo, aquelas almas que se encontram abatidas, machucadas, sofridas, que têm rezado insistentemente, que têm entregue a Ti, Senhor, coisas importantes, mas que não têm visto ainda os seus frutos completamente. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha fortalecer você, que precisa de força para continuar rezando, que precisa de força para continuar crendo, para continuar perseverando em todas as situações da sua vida que requerem tanta intensificação de oração e que precisam tanto das graças de Deus. Graças que muitas vezes são justas e necessárias. Vem, Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos que você venha colocar todas essas almas, Espírito Santo, debaixo do teu senhorio, debaixo da tua graça, Espírito Santo, nos ensinando a orar. Nós precisamos aprender a rezar, Espírito Santo. Por isso nós pedimos que você derrame no dia de hoje o dom da sabedoria, que você venha nos ensinar, colocar nos nossos lábios, na nossa mente, as santas inspirações para a oração. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor coloque, por meio do Teu Espírito Santo de Deus, toda a Tua força e toda a Tua potência a partir de agora nas nossas orações, retirando de diante de nós todas as barreiras, as dificuldades e aquelas guerras que acontecem lá no nosso íntimo e também na vida espiritual que tentam impedir e barrar a eficácia da nossa oração. Derrama sobretudo sobre nós o dom da fé, aquela fé que crê que por meio da nossa oração, por mais humildes que nós sejamos e imperfeitos, aquela fé que crê que por causa de Ti, a nossa oração pode conseguir, pode obter de Ti muito mais. E por fim, Espírito Santo, eu convido cada um que reza comigo neste momento a dar graças, a agradecer a Deus já antecipadamente aquilo que ainda nós não vimos, mas que nós veremos, que são os milagres, os prodígios, as benesses que o nosso Deus há de nos conceder por conta da nossa vida de oração, da nossa vida de fidelidade na oração. Que a partir de agora nós possamos crescer cada vez mais numa vida de oração que nos traga paz, que seja uma vida que vá cada vez mais nos levando a uma caminhada de maturidade, de descobertas, de boas descobertas a respeito de quem nós somos, a respeito de quem Ele é,
a respeito das riquezas e da bondade desse Deus que está só esperando que nós peçamos a Ele em todas as nossas necessidades e que tem tanta alegria em nos recompensar, tem tanta alegria em nos dar aquilo que nós lhe pedimos e que com a sua grande sabedoria sempre haverá de analisar os nossos pedidos e de nos dar o melhor no tempo certo, como as chuvas vêm nos momentos certos, sobre as colheitas, sobre as lavouras, a fim de que toda a colheita possa ser bem-sucedida. Que a partir de agora a sua vida de oração floresça e que você encontre aquela porta sempre aberta, esperando de você apenas o seu pedido, a sua súplica, a sua ação de graças, encontrando em Deus a riqueza de todas as suas necessidades, na confiança de que tudo Ele lhe dará, contanto que você lhe peça. Nós já te agradecemos, Senhor, por toda essa força, sobre esse renovo que é derramado sobre as nossas almas como um grande refrigério. E eu já agradeço antecipadamente por toda a bênção na sua vida espiritual que a oração haverá de lhe trazer. Fique com Deus e até a próxima.